em média de 10% ao mês desde o ano 2000, que já tem 7 anos que nós já temos o site, e vendo esse crescimento. E a partir do momento que você vê... De acesso às pesquisas? Exatamente, 10% de crescimento. Hoje a gente tem em média... Por ano? Por mês. Ah, por mês? Por mês. Nós temos hoje, em média, 3,5 milhões de consultas por mês de pessoas que são consumidores, porque só tem pesquisa de preço lá, então eles querem ali a informação do preço, onde se compra mais barato. Então são 3,5 milhões de consultas por mês, em média de 100 mil a 110 mil por dia. Os dias que são mais acessados são justamente os dias de trabalho, de segunda a sexta-feira, e nós notamos que é interessante, porque é justamente aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão sem tempo para, de repente, ir num shopping, ir num centro, para fazer uma compra, que precisa ter aquela informação no próprio escritório, na frente do seu computador, e que tem ali aquela informação em mãos, e obviamente pode tomar a decisão de comprar online ou ir na loja mais acessível. Eu acho que isso é conforto de casa, né? Exatamente. Então eu vejo com muita, dentro da minha ótica, que eu percebo muito lá o crescimento exponencial do comércio eletrônico, principalmente em Minas Gerais. Agora, a minha preocupação aqui, quanto o mercado mineiro, não é dos acessos, dos usuários comprando, não, porque o mineiro, ele se adaptou bem ao comércio eletrônico, ele está comprando. Nós temos dados, inclusive, lá que ele tem hoje um ticket médio em torno de R$ 400, acima do ticket médio nacional, que é em torno de 300. 297, exatamente. Então ele está consumindo sim, ele descobriu isso como uma forma de pesquisar preço, de comprar bem. Então é um detalhe até interessante sobre a questão de quem tem hoje 16 anos de idade. A minha preocupação é a seguinte: será que dentro de 4 anos, na hora que eles tiverem 20, 21 anos, vamos supor, e ele ter capacidade financeira, ele entrar no mercado de compra, com potencial de compra, ele vai comprar numa livraria, por exemplo, um livro que é um produto comum, ou será que ele vai comprar na loja da esquina, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus, ou fora do país, ou ele vai comprar literalmente ali, ele vai ter que ir na loja? Não, na verdade, ele vai olhar primeiro o preço, ele vai olhar a questão da entrega, se entregar com um prazo que está dentro do esperado, razoável, ele vai comprar sim, e a confiabilidade, porque aquilo ali já está sendo, para as crianças hoje já está sendo normal, né, os adolescentes, a internet já participa da vida. Se tornou a melhor ferramenta justamente para comparação de preços, né? Sem dúvida. E interessante que a internet, ela rompe com as barreiras geográficas, então o conveniente está na hora que se faz a pesquisa de preço, independente do local geográfico, porque pode ser que uma livraria que está vários quilômetros de distância tem uma entrega muito mais rápida que aquela que está na esquina. E o mais interessante, doutor Alexandre, se não tiver na hora o livro ali, às vezes fica muito mais fácil. Só vou te cortar um pouquinho, Feliciano, e pedir para o Alexandre explicar o que é e-ticket para o nosso telespectador, porque nem todo mundo entende isso, né? E-ticket em relação que o Feliciano, médio, né? Que o Feliciano estava falando. Claro, com certeza. É o valor, na verdade, que a pessoa gasta por cada compra. A efetuação, na hora que ela efetiva uma compra, normalmente fica em torno, o preço médio, do valor médio é em torno de R$ 400. Principalmente agora no final do ano, isso tende a se aumentar. Por causa das compras de Natal, sem dúvida nenhuma. E muito eletroeletrônico, TV... Que na realidade a grande perspectiva do mercado é com o Natal e depois Dia das Mães, né? Em Natal, relação às vendas. Mas só voltando à pergunta do Giran, eu acho que a expectativa que pode ter com a implantação dessa rede WiMAX aqui em Belo Horizonte, ela pode não só vir em relação à questão do próprio comerciante querer fomentar o seu site para poder vender produtos, mas principalmente da parte de serviços. Eu acho que a prefeitura, por exemplo, ela deve ter um interesse muito grande de usar essa estrutura para poder melhorar o serviço de governo eletrônico. Para atendimento. Para o cidadão. E eu acho que outras empresas prestadoras de serviços também deverão seguir nessa mesma trilha para poder melhorar a vida daqueles que poderão estar tendo esse aumento de relação de confiança através do serviço. Você falou da questão das prefeituras e a gente vê, por exemplo, o IPTU a gente consegue acessar em vários bancos, mas de outros estados a gente não consegue acessar ainda o IPTU, por exemplo, da capital, de Belo Horizonte. Isso seria facilitado? Sem Você acha que esse tipo alguma. de serviço ficaria muito mais fácil? Eu vejo que no Brasil, por exemplo, quem saiu na frente, não vamos dizer que é um comércio eletrônico, mas quem investiu mais na prestação de serviços online foi o setor bancário, destacadamente. Em seguida, nós temos o governo, que descobriu que é muito barato prestar serviço para o cidadão através da internet. E diminuir as filas Sem também? dúvida alguma. O setor bancário foi, inclusive, o primeiro a investir em tecnologia digital, de criptografia de dados, de segurança. E hoje permitiu que hoje tivesse líder mundial em relação a essa prestação de serviço, né? Então então esses dois setores saíram na frente e agora nós temos outros que seria a parte dos comerciantes, dos empresários, tanto de venda de produtos quanto de serviços.
E isso é uma relação sem volta, né? Consequentemente, eu acho que o fator de integração, de inclusão digital, que é fundamental, é você ter uma rede, você ter uma estrutura que funcione ininterruptamente. O suporte. Ninguém vê, ninguém toca, mas sem isso a gente não vive. Então, pode ter certeza que o aumento, o benefício que isso vai trazer para Belo Horizonte, sem dúvida alguma, vai ter uma repercussão econômica muito grande. Não só para as empresas locais começarem a prestar serviço, mas também para outras empresas que querem ter o mercado de Belo Horizonte como alvo para poder... Já teria um prazo para a implantação desse sistema? A expectativa que estão dizendo é que no primeiro semestre de 2008 vamos ver os primeiros resultados disso. Agora, essa é a grande preocupação. Mas já entra aqui... Essa é a grande preocupação sobre o empresário. O empresário hoje mineiro, ele é tímido quanto à internet. Sem dúvida. Né? Se você pegar as grandes lojas, os grandes players de mercado aí, aqui da região metropolitana de Minas Gerais, eles estão tímidos. O que eu estava dizendo era justamente isso. O consumidor hoje ele está ávido pela compra, ele utiliza os serviços da internet como hábito comum. É claro que ele tem os cuidados, ele tem certo medo, mas o empresário ainda ele não está preocupado se o concorrente dele, que está vindo do Rio, de São Paulo, de Manaus ou de Porto Alegre, está vendendo dentro da casa de um mineiro. Isso é muito preocupante. Eu acho que falta para ele um termômetro exato. Ainda não tem essa visão do que é. Eu acho que ele pode pagar muito caro por isso, Amélia, porque o que acontece, a partir do momento que o consumidor se habituou a comprar em determinadas lojas, como eu falei, não vai interessar para ele se é uma loja de Minas, de São Paulo, do Rio. Isso é muito preocupante quando você diz da economia mineira, quando você diz do mercado em si, né, como gerador de riqueza. Então isso é preocupante. Agora, o consumidor, ele está utilizando dessa ferramenta cada vez mais, sem dúvida. Porque existe, mas na verdade, pesquisas até que comprovam isso, que os próprios empresários não investem nesse sistema. Até às vezes por não acreditar e por uma questão de segurança. Exato. Né? Agora, o que eles não percebem é que está tendo um deslocamento do polo na relação de consumo. Ou seja, nós estamos abandonando o aspecto geográfico, provavelmente dito, e estamos migrando para preponderar a relação de confiança que se faz através da compra pela internet. Do mesmo jeito que eu acostumei a comprar dentro de determinada loja em Belo Horizonte, porque eu adquiri uma relação de confiança, porque eu todo dia passava na frente daquela loja e entrava, via vitrine, etc e tal, essa relação de confiança se firma através da internet, com uma diferença. Não há a distância geográfica para poder fazer com que essa competição de fato... Tem um mecanismo até muito interessante, que a maioria dos sites de compra pela internet, eles têm avaliação dos consumidores, das próprias pessoas que já experimentaram aquele serviço. Esse é um diferente, uma cotação. E tem um instituto também que faz essa pesquisa, que mostra também, né? Isso é uma forma de garantir. Esse termômetro é democrático, ele, sem dúvida alguma, hoje o consumidor que aprende a comprar pela internet, ele adquire o hábito, antes de comprar direto no site, dele entrar nesses sites para poder, ou o Mercado Mineiro, ou qualquer outro que faz um índice de comparação de preço e abre espaço para que o usuário possa colocar a loja dentro de um determinado ranking, para poder ali sim aferir com certeza esse ranking de credibilidade. O que não deixa de ser uma vantagem competitiva em relação ao comércio tradicional, que você no comércio tradicional você não tem como perguntar para todo mundo que compra naquela loja se a pessoa foi bem atendida. Assim.